Just about everything is ready for Balloon Fest 86, set to take place in downtown Cleveland tomorrow to benefit the United Way. Literally millions of balloons will be released on Public Square, which will set a world record. Admirar um balão colorido subindo no céu nos dá uma alegria genuína, daquelas que sentimos quando somos crianças. Agora, imagina ver 1,5 milhão de balões sendo lançados de uma só vez. E foi precisamente isso que os executivos da United Way Charity de Cleveland, nos Estados Unidos, se propuseram a fazer no sábado, 27 de setembro de 1986. Com meses de cuidadoso planejamento e uma ideia ambiciosa em mente, o espetáculo teve todos os ingredientes de um evento histórico que colocaria a cidade no mapa de uma vez por todas. Mas naquele fatídico dia, o povo de Cleveland estava prestes a ser lembrado sobre a mais básica das leis da gravidade. Tudo que sobe, uma hora desce. A United Way é uma ONG que visa combater a pobreza e apoiar as comunidades locais, concentrando-se em melhorar áreas essenciais da vida diária, como educação, renda e saúde. O que mais tarde ficou conhecido como Balloon Fest 86 foi organizado pela instituição de caridade como um evento de arrecadação de fundos que não apenas beneficiaria a comunidade, mas também seria uma grande jogada publicitária para promover uma cidade que muitos alegavam ser subestimada. Até aí tudo bem, né? A ideia de um lançamento recorde de balões em massa foi inspirada pelo feito do primeiro parque da Disney em Anaheim, Califórnia, que tinha abatido o recorde mundial de balões no ar em dezembro de 1985, para homenagear o 30º aniversário da inauguração do parque, o que aconteceu em 1955, e também como forma de lembrar os 84 anos de Walt Disney, colegas de escola da Anaheim High School. Ajudaram a encher 1 milhão de balões de hélio em grandes tendas antes de serem liberados ao mesmo tempo no estacionamento do local, num evento que foi chamado de Sky Fest. Os executivos da United Way sabiam que o lançamento de balões deles tinha que ser muito maior e mais memorável que o Sky Fest. Nesses casos, nada melhor do que dobrar a meta. E eles decidiram que queriam colocar um modesto número de 2 milhões de balões no ar. Para ajudar no projeto, a instituição de caridade primeiro chamou uma empresa especializada, chamada Balloon Art by Treb, liderada pelo artista profissional de balões, Treb Heining. You can inflate a balloon in 3 seconds, 4 seconds, I understand. How long is it going to take these kids with no experience? We're figuring that they'll do about 2 to 3 balloons a minute. I've been doing this since I was 15 years old, so it's unfair to compare, but 2 to 3 balloons a minute. Each kid is going to do correctly about 700 balloons or so. For the day, and we'll do it in about 4 to 6 hours, all the balloons. Heining, junto com o gerente de projeto do Balloon Fest, Tom Hollowat, passou cerca de 6 meses se preparando para o monumental evento, mas ninguém poderia prever o caos que aconteceria quando o grande dia finalmente chegasse. Para liberar um número tão insano de balões de uma só vez, eles primeiro tiveram que ser devidamente inflados e contados, o que implicava a necessidade de guardá-los em algum lugar durante o processo. Em uma entrevista, Hollowat explicou que foi encarregado de projetar uma estrutura para abrigar com segurança os balões que estavam em conformidade com os códigos de construção locais, além de poder suportar ventos de até 96 km por hora. O produto final foi uma rede de malha gigantesca, criada pela mesma empresa que havia criado as redes de carga para o ônibus espacial da NASA. A enorme estrutura retangular foi montada a sudoeste da praça pública de Cleveland e era do tamanho de um quarteirão inteiro, medindo cerca de 75 metros de comprimento e 45 de largura, e com uma altura equivalente a 3 andares. Abaixo da enorme rede, que agora se elevava acima do horizonte da cidade como uma montanha multicolorida, cerca de 2.500 voluntários enchiam freneticamente o maior número possível de balões de hélio antes de liberá-los junto com os outros. Muitos usavam curativos nas mãos para proteger os dedos das bolhas durante a repetitiva tarefa de dar um nó. A maioria das pessoas envolvidas eram estudantes de escolas próximas, e algumas crianças também ficaram vendendo rifas para beneficiar a United Way, pelo preço de $1 por 2 balões. Todo o projeto custou à United Way cerca de $500 mil, o que é bastante irônico, considerando que foi um evento de angariação de fundos, que supostamente dependia apenas de doações. No entanto, milhares de pessoas se reuniram para ver o que certamente seria um momento para ficar na história, mas o imprevisto estava por vir. Everybody down here, Bob and Doreen, says the show will still go on. That is tomorrow. Tonight, of course, the workers have a long, long night ahead of them. As you can see behind me back there, the seam in the tarpaulin that covers the balloon bin, that was torn during the storm. If you tilt up, you can see the larger balloons, the ones that were to lift the netting off the top of the bin and release the 1.5 million balloons. Those two have been decompressed up there right now. As a matter of fact, half of them have blown down.
Os organizadores não consideraram direito a possibilidade de clima adverso, e uma tempestade que explodiu em Cleveland na noite anterior ameaçou cancelar o evento e fez com que os organizadores trabalhassem a noite toda. Embora os dedos continuassem cruzados para que o grande dia amanhecesse com céu limpo, as coisas não eram promissoras. Sem opções, uma decisão de emergência foi tomada. Os balões teriam que ser liberados mais cedo, o que significa que o número oficial de balões seria, na verdade, apenas 1,5 milhão, 25% a menos que o objetivo original de 2 milhões. Por volta das 13h50 da tarde, a United Way desamarrou a rede gigantesca, e os espectadores ficaram assistindo maravilhados a uma tormenta de balões de todas as cores subindo pelo ar. As 2 p.m. approached, a rainstorm started moving in from the lake, and it was decided to launch the balloons early. The balloons, like a giant cloud, rose over the square, while others tumbled and danced against the buildings. Em pouco tempo, a nuvem de balões de hélio se espalhou pela torre terminal de Cleveland e se dispersou no horizonte ao redor. Como os organizadores tinham previsto, foi um espetáculo. Mas apesar de todos estarem comemorando o maravilhoso resultado, ninguém estava preparado para o caos que viria pela frente. Você pode estar se perguntando nesse momento, onde exatamente esse 500 mil de balões foi parar depois de terem sido lançados na atmosfera? Eles simplesmente flutuariam pelo espaço? Poderiam causar algum tipo de desastre ambiental? Bem, quando um balão de hélio comum é lançado no ar, ele pode subir até uma altitude de 10 km antes de explodir em pequenos fragmentos e voltar à Terra. À medida que a altitude aumenta, a pressão do ar externo diminui, enquanto a pressão do interior do balão permanece a mesma. Isso faz com que o material elástico se expanda antes de explodir. Isso é basicamente o que a United Way pensou que aconteceria. Eles até alegavam que os balões utilizados eram biodegradáveis, ainda melhor. A subida dos balões realmente aconteceu como esperado, mas logo eles iriam começar a cair. Quando os balões cobriram o céu, eles imediatamente entraram em contato com a frente fria prevista e foram lançados de volta em direção ao sul por conta do vento forte e chuva. O que aconteceu foi que mais de 1 milhão de bolas flutuantes, cheias de ar, caíram de volta para a Terra, quase imediatamente, espalhando-se pelas ruas de Cleveland e obstruindo as vias navegáveis por todo o nordeste de Ohio. Como você pode esperar, isso teve algumas repercussões bastante devastadoras nas ruas, como as pessoas sendo subitamente confrontadas por uma tempestade de cores gritantes. Enquanto os motoristas desviam para evitar os objetos flutuantes ou desviam os olhos da estrada para observar o espetáculo no alto, houve relatos de pequenos acidentes de carro, nas cidades e arredores. Os ventos fortes também acabaram empurrando um grande número de balões para uma pista do aeroporto Burke Lakefront, que teve que ser temporariamente fechada por meia hora, causando atrasos inesperados nas viagens. De repente, parecia que a publicidade que o Balloon Fest 86 atrairia não seria aquela que a United Way tinha em mente. O lançamento de balões em massa deu início a uma infeliz cadeia de eventos que marcaram esse evento na história, como sendo uma das piores ações de marketing já planejadas. Uma das repercussões mais bizarras ocorreu depois que alguns balões viajaram até o condado de Medina, Ohio, onde caíram em um pasto de propriedade de uma mulher chamada Louise Nowakowski. Ela criava alguns cavalos árabes puro sangue nessa terra, e um dos animais ficou tão assustado com a chuva repentina de balões que supostamente correu direto para uma cerca próxima, se ferindo de forma grave. Nowakowski ficou bastante irritada, como qualquer um ficaria em seu lugar. Ela ficou tão furiosa que depois processou o United Way of Cleveland em $100 mil, conseguindo chegar a um acordo não revelado. As coisas foram realmente de mal a pior para os organizadores desse evento catastrófico. Mas o pior ainda estava por vir. O vento e a chuva também carregaram um grande número de balões em direção ao norte, indo para o lago Erie, onde fortes torrentes os levaram para a água. Os ambientalistas e encarregados de limpar a área não gostaram nada disso, e uma situação ainda pior estava para acontecer. Na sexta-feira, 26 de setembro, um dia antes do evento, 2 pescadores com os nomes de Raymond Broderick e Bernard Souzer não tinham retornado de sua viagem ao lago Erie. Os homens foram dados como desaparecidos por suas famílias no início da manhã de sábado, e os socorristas avistaram seu barco de 4 metros ancorado a oeste de Edgewater Park. A guarda costeira imaginou que o barco poderia ter virado nas águas agitadas, e os homens teriam conseguido nadar em direção à costa antes que o barco voltasse a se endireitar. Com o Balloon Fest 86 e as suas consequências, a operação de resgate dos pescadores se viu comprometida e dificultada. Ironically, that big balloon launch in Cleveland today is one of the things that's making this search so tough for the Coast Guard. Can you imagine trying to find somebody floating out here or even spotting a life jacket with all these balloons on the water?
Os centenas de milhares de balões coloridos ainda inflados que tinham sido lançados sobre a superfície do lago fizeram que fosse quase impossível distinguir entre a cabeça de um homem que estava se afogando e um balão balançando. Enquanto isso, o helicóptero de busca e salvamento não conseguia mais voar, graças aos asteroides flutuantes que cobriram o ar. 2 dias depois, em 29 de setembro, foi relatado que a guarda costeira local tinha cancelado a busca pelos 2 homens desaparecidos, graças às complicações causadas pela liberação de balões em massa. 2 semanas depois, os corpos de Raymond Broderick e Bernard Souzer apareceram às margens do lago Erie. Tudo bem que os balões em si não tinham sido responsáveis pela morte de ninguém diretamente, mas para alguns, a United Way agora tinha sangue em suas mãos. Entre as pessoas que pensavam assim, estava a esposa de Raymond, Gayle Broderick, que decidiu tomar uma ação legal contra os executivos da instituição de caridade e entrou com uma ação judicial por um prejuízo de 3,2 milhões de dólares. O processo de Gayle, assim como apresentado por Louise Nowakowski, acabou sendo resolvido com um acordo extrajudicial não divulgado, mas que certamente não deve ter sido vantajoso para a ONG. O que tinha começado como um evento de arrecadação de fundos, planejado com a melhor das intenções, rapidamente se transformou em uma catástrofe histórica que custou vidas, dinheiro e, finalmente, a reputação de todos os envolvidos na montagem à ação. Além das ações judiciais milionárias que se seguiram, o evento terminou com uma perda líquida muito alta, até pelos custos excessivos que a organização do evento demandou. Tiveram também repercussões ambientais. Ao contrário do divulgado sobre que os balões fossem biodegradáveis e desapareceriam da face da Terra, milhares de balões vazios continuaram a aparecer nas margens do lago Erie, semanas após o evento. Segundo alguns relatos, muitos chegaram até as praias superpreservadas do Canadá. Considerando que o látex pode levar entre 6 meses e 4 anos para se decompor, podemos supor que a vida selvagem local e seus ecossistemas de apoio não ficaram muito felizes com esse espetáculo. Embora Tom Hollowat afirme que ninguém foi avisado sobre a possibilidade de uma potencial escassez de hélio, a United Way também foi criticada por desperdiçar tanto do recurso não renovável em um evento tão banal. Em uma carta, William F. Corrad, de Woodbine, Iowa, escreveu: "É muito angustiante ver fotos da liberação em massa de balões cheios de hélio, apenas para satisfazer o desejo de observar um espetáculo visual. Uma vez liberado, o hélio desaparece para sempre, e esse raro gás é difícil de encontrar, e muito necessário em atividades científicas e industriais importantes." Palavras duras de se ouvir, você não acha? Atualmente, lançamentos de balões em massa são proibidos por certos estados na América e os conselhos do Reino Unido, assim como em muitos outros países como a Austrália, enquanto grupos de proteção animal e ambiental como a RSPCA e a Marine Conservation Society estão em campanha pela proibição total. Em suma, o evento, que deveria provar que Cleveland era uma cidade a ser posta no mapa das grandes cidades, acabou ficando marcado pelas coisas erradas, com a cidade se sentindo humilhada. Anos após o evento, George Fraser, diretor de marketing e comunicação da United Way na época, se referiu ao infame Balloon Fest 86 como seu maior sucesso e seu maior fracasso. É um exemplo perfeito de como algo pode dar tão terrivelmente errado sem uma consideração cuidadosa. No entanto, ele é daqueles que pensa que não existe publicidade negativa. Em sua edição de 1998, o Guinness Book of World Records acabou reconhecendo o evento como o maior lançamento de balões de massa de todos os tempos, com um total registrado de 1.429.643 balões lançados. A essa altura, porém, os terríveis eventos que se seguiram do Balloon Fest de Cleveland 86 deixaram um gosto amargo na boca das pessoas. Além disso, o recorde nunca será batido, porque as regras do Guinness World Record agora declaram que lançamentos de balões em massa, juntamente com outros registros potencialmente impactantes para o meio ambiente, como o lançamento de lanternas no céu, não serão mais aceitos. Como era de se esperar, Hollowat e Treb Hanning resolveram que todos os futuros eventos de marketing ficariam em terra firme. Ótima ideia, na minha opinião. Talvez um bolo gigante seja uma boa ideia para a próxima. E aí? O que achou dessa história, da Balloon Fest 86? Você acha que a United Way deveria ter planejado melhor as coisas? Ou foi apenas um caso de má sorte? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!